A paz do Senhor Jesus, a todos os meus amigos. Sempre esse horário é um encontro marcado com todos vocês. A minha conversa com Deus é melhorar o trabalho. Tenho conversado muito com Deus para você me ajudar em oração e ajudar nesse trabalho. Minha ajuda é compartilhar. Um inscrito no canal do YouTube, José Maria. Queria que você me ajudasse a manter esse canal. Números de seguidores. Eu conto com você, tá? Estou contando com vocês. José Maria, canal do YouTube. Lá está o meu canal. Então o que vai acontecer? Você vai se inscrever nesse canal. Você vai dar um sininho, um like. E você vai se inscrever. Vai ser um inscrito. Para aumentar o número de inscritos. Quanto mais número de inscritos, mais espaço eu vou ter para levar a palavra de Deus. Meu objetivo é levar a mensagem da palavra de Deus. E você compartilhando, você também está levando a mensagem da palavra de Deus. Então eu queria que você me ajudasse. Tá bom? Você pode me ajudar? Você avisa aí para os seus amigos. Avisa aí, colega de trabalho. Abre o vídeo no YouTube, mostra para ele as mensagens. Manda ele se inscrever, José Maria. E se inscreva lá no meu canal, tá bom? Quem tem falado com Deus para me voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Estamos acomodados. Esquecemos de o id. Ficamos aquele crente domingueiro, né? Aquele crente que só vai na igreja, assiste o culto, como se estivesse batendo um cartão de ponto. Como se dissesse: Senhor, hoje eu fui no templo, mas estamos indo no templo de mãos vazias. Você se lembra quando você, na sua primeira caminhada, nos começos, você sempre se esforçava, levou um convidado, um amigo, você dava um folheto, você jejuava, você insistia com aquele amigo para ele ir na igreja, e você conseguia levar na igreja. E hoje você não leva mais ninguém, não convida o vizinho, você ficou um crente enferrujado, crente sedentário, crente ocioso. Casa, igreja, igreja, casa. Tornou-se apenas um religioso. Então, eu tenho conversado com Deus para me voltar ao primeiro amor. Prática do primeiro amor. Prática das primeiras obras, onde você tinha prazer. Você tinha prazer em ler a Bíblia. Hoje, os crentes não têm prazer em ler a Bíblia. Os crentes não têm prazer em louvar, ensaiar um hino, trazer uma coisa nova para Deus. Então hoje nós precisamos voltar a essa prática do primeiro amor. Resgatar. Muito importante. O Espírito Santo, ele se renova a cada manhã na nossa vida. Então precisamos ser sinceros com Deus, falar com Deus com sinceridade. Deus quer que nós nos esforcemos e entendamos que nós temos uma missão. Deus não chamou você em vão. Pensa você que Deus tirou você das drogas, do crack, do mundo do crime, da feitiçaria, da idolatria. Deus tirou você da religião. O Espírito Santo convenceu você e hoje você é um servo de Deus. Deus te deu uma família. Deus te trouxe de volta à sociedade.
você que era uma pessoa esquecida, desacreditada, hoje você é uma pessoa honrada e Deus te restituiu, ressocializou. Então vamos ser fiel a Deus. Hoje meu assunto é escolha. Hoje o meu assunto é escolha. Jesus estava no lago de Genezaré e grande multidão aglomeravam e estava causando um tumulto, porque as pessoas foram atrás de Jesus, não atrás da sua beleza, não atrás da sua estatura. As pessoas não foram lá em vão, foram lá para ouvir a palavra de Deus. E foram chegando pessoas, mais pessoas, de todos os lugares, circunvizinhos, cidades distantes. As pessoas vinham para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus chegou no mar, e era o lago de Genezaré. Ali se concentravam muitos pescadores e tinha muitos barcos ancorados. E Pedro estava lavando as redes. Pedro, André, Tiago, João, eles eram amigos de pesca, eram amigos de ofício, de profissão. Interessante que Jesus, ele entrou no barco de Pedro, escolheu o barco de Pedro e pediu que Pedro afastasse um pouquinho o barco. E Jesus começou a ensinar ao povo que estava ali, sedento da sua palavra. Jesus começou a ensinar. Jesus gostava de ensinar. Jesus tinha prazer em ensinar ao povo a palavra. Na realidade, Jesus estava alimentando o povo com a sua palavra, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verdadeiro pão, Ele é a verdadeira água. Depois que Jesus deu ensinamento para o povo, Jesus chamou Pedro, que era o dono do barco, e mandou que ele voltasse de novo para o mar e jogasse a rede. O mar bem alto, mar alto, parte mais funda. E a dificuldade de Pedro foi o seguinte: Pedro disse para Jesus que ele, com Tiago, João, André, haviam passado a noite todinha tentando pescar e não apanharam nada. Mas Jesus falou: vai ao mar alto e jogue a rede. Pedro, ouvindo a ordem de Jesus, disse: olha, nós, havendo pescado a noite todinha, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos voltar ao mar alto e lançar a rede. E Pedro foi lançar a rede. Quando Pedro lançou a rede no alto mar, pegaram excesso de peixe, muita quantidade de peixe. Pedro ficou assustado. Pedro ficou sem entender nada e Pedro começou a gritar para João, para Tiago, para eles virem acompanhar ele, aproximar-se com o barco, para dividir a pesca, porque o barco estava muito cheio e a rede estava muito pesada. E dividiram ali o peso. Diz a Bíblia que o barco ia quase a pico, quase afundando. Está aqui em Lucas, capítulo de número 5. Quero meditar com você na palavra de Deus. Por que Jesus escolheu o barco de Pedro?
E aconteceu que, olha aqui, ó. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago de Genezaré. E os pescadores, havendo descido deles, do barco, estavam lavando as redes. E entraram num dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de ensinar a multidão, disse para Simão Pedro: faze-te ao mar, ou seja, vai ao mar alto, joga as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, jogarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique, afundando. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, ou seja, joelhou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele, de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a beira do mar, que é na terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha só. Você entendeu a palavra de Deus? Jesus criou uma estratégia para se revelar quem Ele é. Jesus permitiu que uma pescaria desse errado. Jesus criou uma situação de frustração na vida de Pedro para revelar quem Ele é. Tudo que Deus faz para mim e você tem um propósito. Deus, quando chama homens e mulheres para a sua obra, Ele chama com propósito. Não é o desemprego que vai ser uma destruição para você, não é a doença. Deus, às vezes, para a gente entender a sua voz, Ele causa a situação que parece uma situação ruim. Para Pedro foi uma situação ruim. Certamente Pedro estava ali analisando: o que eu vou fazer? Eu vivo da pesca, eu tenho que sustentar minha família, e hoje não deu certo. Pedro estava lavando as suas redes, tirando as algas. Pedro estava lavando rede. E Jesus foi escolher o barco de Simão Pedro. Jesus assentou-se naquele barco e começou a falar do reino de Deus para o povo. Depois que Jesus pregou a palavra, Jesus chamou Pedro. Jesus sabia como estava o coração de Pedro. Jesus sabia como estava a mente de Pedro, o estado psicológico de Pedro. Jesus sabia que Pedro estava triste, de cabeça baixa, se sentindo derrotado, fracassado. Certamente Pedro estava dizendo: nunca aconteceu isso comigo. Sempre, quando nós íamos pescar à noite,
trazíamos alguma coisa. E eu não sei o que houve, que não conseguimos pescar nem um peixe. Certamente Pedro estava ali falando consigo. Mas Pedro não sabia que naquele momento a sua vida ia mudar. Ele ia conhecer alguém que ia mudar a trajetória da sua vida. Eu não sei como você está. Não conheço você. Talvez você está aí, desempregado, casamento destruído. Talvez você está no alto mar da vida, lançando a rede, procurando um emprego, procurando uma cura. Seu relacionamento está ruim, sua família está destruída. Talvez o seu alto mar seja as frustrações, as decepções. Talvez o seu alto mar seja aquela carta que você assinou, dizendo que você está de aviso prévio. Talvez o seu alto mar de frustração seja a sua esposa dizendo que chega, acabou, vou seguir o meu caminho, você segue o seu caminho. Talvez o seu alto mar de frustração seja seu filho que está nas drogas, nos vícios. Talvez a frustração da sua vida, do alto mar, seja esse câncer, esse soro positivo. Talvez essa pessoa que está no manicômio, o seu parente, que toma remédio controlado. Talvez o seu alto mar de frustração seja o seu esposo que está internado no estado terminal. O médico desenganou, deu alguns dias de vida. Talvez o seu alto mar de frustração seja o seu pai, sua mãe que está internado no estado vegetativo. Talvez o seu alto mar de frustração seja essa vida de miséria que você está levando. Nada dá certo para você. Nada dá certo. Jesus escolheu o barco de Pedro. Jesus ensinou no barco de Pedro. Jesus mandou que Pedro entrasse naquele barco e fosse de volta ao alto mar, para mostrar para ele quem ele era. Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda restitui. Jesus pode restituir seu casamento, seu emprego, sua prosperidade. Jesus pode te dar qualidade de vida. Mas Jesus primeiro precisa entrar no seu barco. Quando você deixa Jesus entrar no seu barco e te ensinar. Pedro estava ouvindo a palavra de Deus. Já imaginou Pedro vendo Jesus sentado no seu barco, ensinando a multidão, e ele também? E agora Jesus chama o dono do barco, manda que ele entra dentro daquele barco e vai ao alto mar fazer nova pescaria durante o dia. Normalmente pescadores trabalham à noite, no silêncio, onde a facilidade de pescar é muito maior. E Pedro foi durante o dia. Pedro obedeceu a voz daquele que criou todas as coisas. Jesus criou o sol, lua, estrela, os mares, os grandes peixes. Todo o domínio, toda a criação está sob as ordens de Deus. Jesus deu ordem aos peixes para que entrasse naquela rede, para surpreender. Jesus quando manda, Jesus quando fala, acontece. Se Jesus falou que vai te curar, Ele vai te curar. Se Jesus falou que vai restaurar seu casamento, Ele vai restaurar. Se Jesus falou que vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Talvez você está limpando redes.
Você está lavando as redes para preparar tudo de novo. E Pedro, quando chegou com o barco cheio de peixes, Pedro desceu do barco, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: ausenta de mim, que sou um homem pecador. Quando Jesus entra no nosso barco, quando Jesus entra na nossa vida, reconhecemos que somos pecadores, somos miseráveis, não somos nada. Jesus falou que sem Ele nada podemos fazer. Naquele momento, houve um arrependimento. Pedro reconheceu que ele era um miserável pecador. Pedro reconheceu que estava diante de alguém que podia fazer muita coisa na sua vida. Jesus tocou em Pedro e disse: de agora em diante, você vai ser pescador de homens. Deus levantou Pedro. Pedro largou tudo. Pedro largou o apego às coisas materiais. Pedro agora ficou na dependência de Jesus. Pedro agora largou o barco, largou os peixes. A Bíblia diz que Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Para Deus fazer algo sobrenatural na nossa vida, precisamos abrir a mão de alguma coisa. Pedro largou tudo. O que você precisa largar? O que você precisa largar para seguir Jesus? Largar os vícios lá, largar as drogas lá, largar esse adultério lá, largar esse relacionamento extraconjugal lá, largar a fornicação, largar o cigarro, a bebida, as más companhias, larga tudo. Jesus está te chamando. Pedro estava com o barco cheio de peixes. E Pedro, quando reconheceu em Jesus que ele era pecador, miserável, Jesus falou: você vai ser agora pescador de homem. Jesus estava dando a missão para Pedro. E agora Pedro ia ser preparado a ser um pregador, ganhador de alma. Eu não sei como é que está a tua vida, não sei como é que está o teu ministério, não sei. Talvez você se ache com o ministério fracassado. Jesus quer que você vá no alto mar e lança a rede. Volta a fazer o que você fazia. Quando Deus manda, operando Deus, quem impedirá? Pedro, ele abriu o coração. Pedro se arrependeu. Pedro recebeu o perdão. Pedro recebeu o abraço de Jesus. Pedro recebeu a presença de Jesus. Quando Jesus entra no nosso barco, quando Jesus entra na nossa vida, algo extraordinário acontece. Deus quer entrar no teu barco. O barco é você. O barco é você. O barco é você. O mar da vida é esse mundo. O mar da vida é esse mundo. Talvez você está nesse barco, andando nesse mar dessa vida, tentando pescar, tentando o seu sustento sozinho, hein? E nada está dando certo. Tenta casar, não consegue. Tenta namorar, não consegue. Tenta noivar, não consegue. Tenta emprego, não consegue. Talvez a sua pescaria frustrada. O seu barco está nesse mar da vida. Você está procurando em vários lugares alegria, paz, prazer e não consegue. Mas quando Jesus entra dentro do barco, quando Jesus entra dentro da nossa vida, quando a gente abre o coração, Ele transforma a nossa vida. Jesus quer transformar a sua vida hoje. O que você precisa fazer? Faça igual Pedro. Prostra-se. Reconheça
que você é pecador. Reconheça. A Bíblia diz assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Pedro naquele momento abriu o coração, prostrado, sinal de submissão, de domínio. Quando Deus ele domina a nossa vida, quando Deus ele é o volante, quando Deus ele guia a nossa vida, dirige a nossa vida, está na dianteira, tudo dá certo. O mar dessa vida, esse mundo é um mar bravio, um mar cheio de emboscada, um mar contaminado. Esse mundo está contaminado. Os prazeres são passageiros. Tudo passa. Tudo passa. Faça igual Pedro. Deixa Jesus entrar no seu barco. Faça igual Pedro. Jesus entrou no barco de Pedro, ensinou a multidão, ensinou a Pedro. Jesus entrou no barco, deu ânimo para Pedro. Jesus mandou que Pedro entrasse no barco e deu uma palavra de vitória. Você vai conquistar. Vai lá, volta de novo. Vai no alto mar. Joga a rede. Pesca. Vai acontecer milagre. E Pedro, pescamos a noite todinha e nada pegamos. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E Pedro está ali remando o barco, indo no alto mar. Quando Pedro lança a rede, Pedro não consegue nem puxar a rede. Tantos peixes. O barco, a rede estava tão cheia, já estava estourando, não estava comportando a quantidade de peixe. Pedro começou a gritar: Tiago, João, vem me ajudar. Quando Deus dá, Ele dá em abundância. E quando Deus dá em abundância, nós dividimos o que Deus nos dá para alguém que precisa. Pedro recebeu uma bênção muito grande. Pedro não foi egoísta. Pedro foi lá, chamou seus amigos e dividiu peixes com eles. E quando Pedro volta assustado. Aconteceu um fenômeno sobrenatural. Deus, quando cria uma estratégia para se fazer conhecido, para nós conhecê-los, Deus cria a situação que aparentemente é uma coisa ruim, mas Deus transforma um momento ruim em uma coisa boa. Deus transforma um momento de choro em sofrimento em alegria, o sentimento de derrota em vitória. É isso que Deus quer fazer na sua vida, tá bom? Deixa Deus entrar no seu barco. Deixa Deus entrar no seu barco. Quando Deus entra no seu barco, o milagre acontece, tá bom? Faça igual Pedro. Prostra-se. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa de Jesus. E Ele vai te fazer pescador de homem, criador de alma. Deus chamou você para fazer a diferença. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe. E um lembrete: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.